Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento ao nosso estudo de Processo Civil 2. É isso, estamos falando aí, na última aula passada, estávamos falando sobre petição inicial. Encerramos, na verdade, o nosso estudo teórico de petição inicial, onde nós vimos todos o passo a passo de uma petição inicial, não é isso? Vimos também como é que nós temos assim uma trabalhada básica, né? Como é que nós redigimos os fatos, a qualificação das partes, o endereçamento, também a fundamentação jurídica, fundamentação legal, e também como é que nós fazemos os pedidos, provas, ou seja, fizemos aquela teoria bem voltada para a prática, né? Explicando para vocês, passo a passo, para que serve cada requisito que o 319 exige. E na última aula, nós paramos esse slide que está aí na tela para vocês, falando de algumas situações que podem ocorrer após o protocolo da petição inicial. Dentro desse assunto, nós falamos do aditamento à petição inicial, falamos da emenda à petição inicial, falamos também, paramos falando aí sobre a improcedência liminar do pedido, né, que está lá previsto no artigo 332. Dentro da improcedência liminar do pedido, falei para vocês que isso vai ocorrer naquelas situações em que a causa dispensa a instrução processual, tá certo? Por quê? Porque toda a matéria dos autos é matéria de direito, ou seja, está representada em documentos. Ou também haverá a improcedência liminar do pedido, quando o pedido feito na petição inicial se encaixar numa dessas hipóteses aí, né, do artigo 332, que é quando o teu pedido, o pedido da petição inicial, está em confronto com o enunciado de súmula do STF ou do STJ, quando o teu pedido estiver em confronto com o acórdão, o que é que está mandando passar? O acórdão proferido pelo STJ, pelo STF ou pelo STJ em julgamento de casos repetitivos, ou quando já houver um entendimento firmado em IRDR, né, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva, ou incidente de assunção de competência, IASC, tá certo? Ou quando tiver um enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local e o teu pedido ou o pedido da petição inicial estiver em confronto com este enunciado, tá certo? Então, já é um caso de improcedência liminar do pedido, onde o juiz, por sentença, vai aí julgar liminarmente improcedente o teu pedido. Por óbvio, de uma decisão dessa, cabe recurso, e o recurso de uma sentença sempre vai ser apelação, tá certo? Então, você pode apelar para tentar rediscutir essa decisão do juiz, né, de procedência liminar do teu pedido lá no tribunal, ou eventualmente chegar até o STF ou STJ, né, com recurso extraordinário e recurso especial, certo? E aí encerramos nessa questão de petição inicial. Como disse a vocês, nossa aula é teórica, não é prática, nós não vamos praticar, porém, fiquei até de passar um TDE para vocês, né, colocando aí na tela para vocês, no AVA para vocês, um TDE sobre petição inicial, só que a turma não me deu resposta se aceitava ou não, então deixamos aí em branco. Esse TDE eu vou fazer de um outro assunto também, certo? E hoje nós vamos entrar num assunto novo, ainda dentro da primeira unidade, cujo assunto, ao encerrá-lo, nós faremos uma atividade, né, uma atividade avaliativa, para que a gente possa já avaliar os nossos conhecimentos da primeira aula, que iniciamos com petição inicial, até comunicações processuais, que é o assunto da nossa aula de hoje, que já encaminhamos para o finalzinho dessa primeira unidade, para nós fazer a primeira atividade avaliativa, certo? Então, o nosso assunto hoje, tá? Comunicações processuais, um assunto também de bastante relevância, no qual peço muita atenção de vocês, porque havendo qualquer vacilo por parte do advogado em relação às comunicações processuais, em relação à citação, em relação à intimação, ele pode vir a perder um prazo, e não tem coisa pior para um advogado que ele perder um prazo processual. Tá certo? O prazo processual, vocês já estudaram, né? Ele é consumativo, ele é preclusivo, tá certo? Extinguiu o prazo, acabou, né? Você não tem como mais voltar atrás, não tem como mais, vamos dizer assim, correr atrás daquele prejuízo da perda do prazo processual. Se é em primeiro grau, você perde o prazo para apelação, por exemplo, não tem como mais você rediscutir aquela ação em segundo grau lá no tribunal. E aí fica ruim, você não pode mais ir até o STF, por exemplo, pegar aí o STJ, STF, para tentar, né, garantir o direito do teu cliente. E isso faz com que o cliente possa, muitas vezes, entrar com uma ação de perdas e danos contra o próprio advogado, né, com base na teoria da perda de uma chance.
Então, é horrível para o advogado perder prazo. Então, a gente deve ficar bastante atento a esse estudo de citação, de intimação de cartas, né, dessas comunicações processuais, porque a partir delas, né, inicia-se o prazo para que o réu ou para que a parte no processo pratique determinado ato. E este ato ele tem prazo, sempre tem um prazo preclusivo, sempre tem um prazo aí que vai ser fatal para que a parte cumpra ele dentro daquele, cumpra a obrigação, cumpra a determinação, cumpra o ato dentro daquele prazo, sob pena de ter um prejuízo aí irreparável. Tá certo? Então, bastante atenção. Quero dizer para vocês, né, vou mostrar para vocês a diferença entre citação e intimação, para que vocês não confundam mais, tá certo? Vou explicar para vocês as espécies de cartas. Nós vamos aí fazer talvez um trabalhozinho a respeito das cartas, valendo uma nota aí para a primeira unidade também, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Comunicações processuais. Pessoal, nós temos 3 formas básicas de comunicar os atos processuais, tá certo? Que é a citação, conforme está aí no slide para vocês, a intimação, certo? E as cartas, ok? São essas 3 formas básicas que o legislador processual civil deixou para que hajam as comunicações entre o judiciário e as partes no processo, ou entre o judiciário e outro órgão do próprio judiciário, como é feito pelas próprias cartas, tá? Então, neste caso, nós temos essas formas de se comunicar dentro de um processo. Uma dessas formas vai ser a forma como o juiz vai se comunicar com a parte, assim como vai se comunicar com outro juízo, tá certo? São essas formas básicas. Tem ainda mais, vamos dizer assim, outras formas. Poderia dizer para vocês que tem o despacho, né? Mas o despacho é uma comunicação interna, tá certo? Entre o juiz e a vara, né? O juiz despacha para que a vara faça a intimação, o juiz despacha para que a vara faça a marcação da audiência de instrução e julgamento, a audiência de conciliação, ou seja, os despachos também entram aí, grosso modo, nesta espécie de comunicação processual. Então, nós vamos ver o despacho de uma forma mais detalhada, né, depois de nós vermos, estudarmos aí a citação, a intimação e as cartas, tudo bem? Mas despacho também é uma forma do juiz se comunicar, tá, com a própria secretaria, com o próprio secretário, com a própria vara. Ele despacha para que aconteça alguma coisa dentro do processo ou para que alguém... Certo? Despacho, nós vamos ver que não tem conteúdo decisório, tá? Então, geralmente, não incorre aí nenhum ônus aí para a parte. Certo? Então, vamos lá. Coloquei no slide para vocês que na Justiça do Trabalho e no mandado de segurança, nós temos aí uma espécie de comunicação chamada de notificação. Pessoal, a notificação da Justiça Trabalhista, ou mesmo do mandado de segurança, eu estou em audiência nele, me ligue depois, certo? É chamada de notificação, mas ela tem o mesmo efeito da citação, tá? A mesma coisa, só muda o nome. Lá se chama notificação, mas é o mesmo efeito de uma citação ou de uma intimação. A Justiça do Trabalho, como notadamente desde 1946, ou antes, desde 46, se chama as petições iniciais de reclamatórias, de reclamações, né? Por quê? Porque o funcionário vai lá reclamar perante o juiz, né, de alguma coisa que aconteceu no seu ambiente de trabalho. Ele faz uma reclamação, faz uma petição inicial, né? Tem esse nome lá na Justiça do Trabalho, né? Então, a citação é chamada de notificação. Por quê? Porque a Justiça Trabalhista vai notificar o patrão para que ele compareça, né, e explique o porquê que o empregado fez aquela reclamação, ou explique aquilo que o empregado colocou na sua reclamação. Então, tem essas peculiaridades, tá? Mas a notificação da Justiça do Trabalho é o mesmo efeito tem da citação, da intimação da Justiça Civil. A mesma coisa do mandado de segurança. Notifique-se a parte que é demandada ali no mandado de segurança, né?
para que ela faça a sua defesa, para que ela responda, né, os termos do mandado de segurança, tá certo? Então, é chamado de notificação, mas também tem o mesmo efeito de uma citação, o mesmo efeito de uma intimação, a depender do momento que se expede a ordem lá no mandado de segurança, tá certo? Então, essas são as formas básicas de comunicação. E como falei para vocês, aí em cima temos as cartas também. As cartas, nós vamos estudá-las, vocês vão fazer um trabalho sobre elas. Pode ser uma carta de ordem, uma carta precatória, ou eventualmente uma carta rogatória, tá certo? Que, na verdade, são meios de cooperação entre a jurisdição, né? Entre as diversas espécies de jurisdições. E aí temos ainda mais recentemente, né, lá no 237, inciso 4 CPC, a carta arbitral, que é aquela utilizada entre o juízo arbitral e o Poder Judiciário. Vocês vão estudar aí, lá no 10º período, prática de mediação, conciliação e arbitragem. E aí vocês vão verificar como é que ocorre, stricto sensu, essa carta arbitral, né? Quando o juiz arbitral precisa se comunicar com o Poder Judiciário. Vocês vão ver, quando estiverem estudando juízo, mediação e arbitragem, que hoje o juízo arbitral é um verdadeiro poder, e o árbitro, ele tem os mesmos poderes de um juiz togado do Poder Judiciário, tá certo? Inclusive, a própria lei de mediação, a lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 1996, ela diz, lá no artigo, salvo erro, 6º, no artigo 18, que o árbitro é juiz de fato e de direito, tá certo? Ora, se o árbitro é um juiz de fato e de direito, a sua decisão é chamada de sentença também, não é isso? E a sentença do árbitro, ela tem efeitos de título de crédito executivo judicial, tá certo? Como uma verdadeira sentença feita pelo judiciário, certo? Então, temos essa carta arbitral, que é essa comunicação entre o juiz arbitral e o Poder Judiciário. Nós vamos estudá-lo também, certo? Vamos iniciar o nosso estudo dessas comunicações processuais pela citação que está prevista lá no artigo 238, tá, do nosso Código de Processo Civil. Tá? Vou pedir que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, esclarecer dúvidas, só ligando aí o som, né? E fiquem à vontade para fazer perguntas. Vou pedir também que vocês se valham do vosso CPC, vosso VADMEC, do CPC, para que a gente possa acompanhar na legislação aonde está o assunto que nós estamos tratando na aula também, tá certo? Diferentemente, pessoal, das aulas anteriores, né, por solicitação, por determinação da coordenação, nós vamos ter que fazer um intervalo e vamos ter que levar a aula até 11 horas normalmente, tá? Então, quando for 9h30, aí a gente vai fazer um intervalo. Esta aula vai ser gravada em 2 etapas. Vamos gravar a primeira etapa, a primeira parte até 9h30. 9h30? Começa 8, 9h30, 1h30. Aí 9h30, aí voltamos 9h45 e vamos até 11h15, mais ou menos, tá certo? Eu não dou o segundo intervalo, deixo para dar o intervalo no final da aula, antecipo o final da aula para dar o segundo intervalo, tá certo? Então, não podemos mais fazer direto 2 horas como nós estávamos fazendo, das 8 às 10, tá? A gente vai dar esse intervalo 9h30, volta e vai direto até umas 11 horas, 11h15. Eu dou outro intervalo junto com o término da aula. Ok? E aí vai ficar lá no AVA para vocês a parte 1 e parte 2 da aula. Eu vou fazer 2 vídeos para evitar ficar pesado demais e também para evitar ficar 15 minutos, aí 10 minutos, 15 minutos de intervalo sem gravar nada, né? E na hora de vocês assistir, ter que esperar esse prazo também para poder voltar a assistir aula. Então, fica melhor eu gravar em 2 etapas. Quando vocês for ver no AVA, for assistir pelo AVA, vai estar lá parte 1 e parte 2, tá certo? Que são as 2 gravações. Tudo bem? Então, vamos lá. A citação, pessoal, que é a forma de comunicação processual que nós vamos estudar agora, ela tem um conceito dado pelo próprio artigo 238 do CPC. Olha aí o 238 do CPC, que vocês vão ver que ele conceitua a citação. Ele diz que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, né, o executado ou o interessado, para integrar a relação processual. Por que é que o 238 diz, né, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado? O réu, pessoal, vai ser aquele que é demandado na ação.
numa ação civil normal. O executado é aquele que é demandado numa ação de execução, tá certo? E o interessado é aquele terceiro interessado, né, um interveniente, lá um terceiro que intervém no processo, ou qualquer interessado, ele é convocado também através de uma denunciação ali, de um chamamento ao processo, etc., para ele integrar a relação processual. Quando o 238 fala integrar a relação processual, ele está dizendo para formar, né, aquela tríade, aquele triângulo da relação processual. Vocês sabem que uma relação processual é formada pelo juiz, pelo autor e pelo réu. Então, quando o réu é citado, ou quando o executado é citado, ou quando o terceiro interessado é citado, ele se forma aí aquele triângulo, né, da relação processual, juiz, autor e réu. E aí o processo está apto, tá certo, para tramitar, está pronto para tramitar, tá certo? Grosso modo, em outras palavras, o que o 238 está dizendo para vocês é que a citação é o meio processual que dá notícia ao demandado de que foi ajuizada uma ação contra ele e deve ele promover a sua defesa para não ser réu naquele processo. É exatamente isso que quer dizer 238 em outra linguagem, tá certo? Por quê, pessoal? Porque eu só posso dizer que eu tenho um processo em trâmite de forma normal, de forma eficaz, se eu tiver possibilitado ou tentado fazer a citação, tentado não, se eu tiver feito a citação do réu de alguma forma, tá certo? Quer seja por edital, quer seja por carta, não importa. Para que o processo tenha validade contra o réu, é necessário que ele tenha sido validamente citado. Se o réu não for validamente citado, automaticamente qualquer decisão desse processo, ou qualquer ocorrência desse processo, vai ser nula de pleno direito, tá certo? Porque é a citação que faz com que a oferta da ampla defesa do contraditório exista no processo. E se não for ofertada ampla defesa do contraditório, pela Constituição Federal, qualquer processo administrativo ou judicial é nulo de pleno direito, tá certo? Então, eu só vou ter um processo válido se houver uma citação válida também do réu, do executado ou do interessado, tá certo? Então, para que haja citação válida, siga-se os trâmites legais para a citação do réu, que nós vamos ver aí no passo a passo. É lógico que, como coloquei também no slide para vocês, estou lendo o slide, então, se eu passar aqui batido, se eu não mudar o slide, vocês me dizem. Mas eu coloquei aqui. O réu, né, a citação deve ser válida e sem vícios. O réu citado de forma diversa comparece a juízo sano vício. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a citação ela tem que ser válida, tem que ser feita de acordo com os requisitos legais. Porém, mesmo não fazendo a citação da forma legal, mas se o réu comparece em juízo e toma ciência do processo de alguma outra forma, sana-se esse vício. Tá? O que vai gerar nulidade de todo o processo, até a citação, é se o réu não for citado de forma válida e de nenhum motivo ele toma conhecimento daquele processo e, por alguma forma, ele fica obstado de exercer a ampla defesa do contraditório. E isso gera nulidade do processo. Porém, se por um acaso, digamos que a lei manda que o réu seja citado por oficial de justiça, né? Mas o oficial de justiça está demorando de ir lá, não foi citar ainda, e o réu, por um acaso, vai no fórum e toma ciência daquele processo e assina a citação, ele não pode alegar nulidade. Mas a lei mandava eu ser citado por oficial de justiça, e eu fui citado porque eu fui na vara e tomei conhecimento, então eu quero anular o processo. Isso vai dar nulidade? Lógico que não. Se de algum outro meio ele pôde ser citado, pôde tomar conhecimento do processo e exercer a ampla defesa do contraditório, ainda que esse meio não esteja previsto em lei, ainda que esse meio não seja o meio mais correto para ele ser citado, isso sana o vício, tá? Isso aí prorroga o vício e faz com que seja sanado esse vício e o processo vai ter seguimento normal, porque está sendo de alguma outra forma ofertado para ele a ampla defesa e o contraditório. Porém, se essa citação não é válida, tá? Ele não tomou conhecimento, não chegou ao seu conhecimento, não foi ofertado para ele a ampla defesa e contraditório, aí sim, nulidade de pleno direito, tá certo? Dúvidas até aí, pessoal? Fiquem à vontade para ir perguntando. Eu até coloquei para vocês no slide o artigo 239, parágrafo 1º
Vamos ler esse artigo para que vocês possam entender completamente. Olha aí o 239, parágrafo 1º. Diz assim: o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, tá certo? Fluindo a partir desta ação de contestação ou de embargos à execução, se for um processo de execução, tá? Já deixo claro para vocês aqui nesse artigo 1º que nós temos uma diferença. Se nós temos uma ação do procedimento comum, né, uma ação inicial, vamos dizer assim, do procedimento comum, o réu deverá fazer contestação, a defesa dele é a contestação. Mas se nós entramos já com uma ação, né, de execução, aí a defesa do réu não é contestação, a defesa do réu são embargos à execução, tá certo? Só para vocês terem esse conhecimento já antecipado. Pois bem, imagina vocês que o oficial de justiça foi lá no condomínio do réu e citou o vizinho dele achando que era a casa do réu, tá certo? Só que o vizinho está viajando, o réu não tomou conhecimento dessa citação e foi citado em endereço errado, é isso? O oficial de justiça ou o correio citou o réu no endereço errado. Essa citação é válida? Lógico que não. Se foi feito endereço diverso do réu, né, a citação ela é nula. O réu não vai tomar conhecimento nunca, né, dessa citação. E aí, digamos que esse processo, o oficial de justiça juntou nos autos a comprovação da citação, da entrega da citação nesse endereço diverso do réu, e o juiz mandou tacar o pau no processo para frente. É isso, mandou o processo seguir. O processo deu a revelia do réu, porque ele não tomou conhecimento, não fez defesa. Então, o juiz aplicou a pena de revelia. Vem a audiência de instrução e julgamento. O réu também não foi citado, o réu não está sabendo. Teve audiência de instrução e julgamento, só escutou as testemunhas do autor, né, o réu está revel. Vem a sentença, o juiz condena o réu, né, a pagar, digamos, 10 mil reais, tá certo? E aí vai o réu ter bloqueado na sua conta, porque ele vai ser intimado para pagar, na intimação eletrônica, não tem advogado nos autos, não tem conhecimento, a intimação está indo sempre para o endereço errado dele, tá certo? Não vai pagar, o juiz vai mandar bloquear da sua conta os 10 mil. Quando bloqueia a conta do réu, o que é isso daqui? Está bloqueado minha conta 10 mil reais, ele vai saber a origem do bloqueio e vai saber que foi naquela vara. Aí é que o réu vai lá na vara saber o que aconteceu e aí que ele vai tomar conhecimento do processo. Só que ele contrata um advogado por óbvio e o advogado percebe que a citação foi feita em endereço diverso do réu. Esse processo vai ter seguimento, pessoal? Esse processo vai ter validade? Nega de pitibiriba, o advogado vai atravessar uma petição pedindo a nulidade total do processo, nulidade da sentença, nulidade da audiência de instrução e julgamento, nulidade de todos os procedimentos até a citação. Por quê? Porque foi feita uma citação não válida, foi feita a citação em endereço diverso do réu. Ele não teve como tomar conhecimento, e se não teve como tomar conhecimento, também não pôde exercer a ampla defesa do contraditório. Isso viola a Constituição Federal, tá certo? Então, esse processo vai ser nulo, vai ter que anular tudo, até a citação, tá certo? E abrir prazo para o réu fazer sua defesa, sua contestação, novamente réplica, e depois audiência de conciliação, depois audiência de instrução e julgamento, tá certo? Tudo nulo, até uma nova sentença. Estão compreendendo como a citação é importante em um processo judicial? É exatamente isso, que a gente deve ter bastante cuidado na citação. Agora, imagina vocês nessa mesma situação. O réu foi citado em endereço diverso, tá certo? O juiz aplicou pena de revelia e marcou uma audiência de instrução e julgamento para, né, ouvir as testemunhas do autor, já que o réu está revel, certo? Olha só. Antes dessa audiência de instrução e julgamento, o réu está passando pelo réu para ver um outro... Está passando pelo fórum para ver um outro processo que ele tem lá, para ver alguma coisa, e chega na mesma vara onde está esse processo dele, esse processo que ele não tomou conhecimento, ele tem um outro processo. E quando ele chega na vara, fala, eu vim ver o meu processo como está. Como é o teu nome? Aí ele dá o nome dele, a secretária lá, o atendente, coloca o nome dele no sistema. E quando coloca no sistema, percebe que tem um outro processo com citação em aberto ou com revelia. E diz assim, olha, você tem um outro processo aqui que você é revel. Ele, não, eu só tenho esse processo, só tomei conhecimento de um processo. Aí ela vai pegar o processo, não, mas você tem outro. E aqui está dizendo que você foi citado. Ele, mas esse endereço aqui não é meu.
Neste momento, pessoal, ele está tomando conhecimento do processo. O que vai acontecer? Anula-se a decisão de revelia, mas daquele dia ele começa a correr o prazo dele para a sua defesa. Ele está sendo validamente citado. Então, vai anular somente a decisão de revelia dele, tá certo? O juiz vai anular essa decisão de revelia e daquele prazo ali ele começa a contar o seu prazo de citação. Por quê? Porque apesar de não ter sido validamente citado, ele, de um outro modo, tomou conhecimento do processo, tá certo? Então, anula-se somente aquele ato que já tinha passado, e dali começa a correr o prazo para ele, para a defesa, sanando-se qualquer problema aí. Tudo bem? Ou, digamos que ele foi citado na casa do vizinho, né? A citação não é válida, mas no dia seguinte o vizinho chegou para ele: ô Zé, eu recebi uma citação tua lá, está aqui a citação. Ele não está tomando conhecimento? Anula a invalidade. Se ele está tomando conhecimento, tem ciência da citação, tá certo? Anula-se a validade e ele vai estar regularmente citado, apesar do oficial de justiça ter entregue no endereço do seu vizinho, tá certo? Então, compreendendo essa questão inicial aí da citação, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá certo? Pois bem, alguns doutrinadores, eu chamo a atenção de vocês, que possam vocês estar lendo, alguns doutrinadores, que ele expõe a citação como um elemento de existência de um processo. Pessoal, a citação é um elemento de validade do processo em relação ao que deveria ser citado, tá? Por quê? Porque mesmo antes da citação, eu já tenho um processo. No momento que o autor distribui a petição inicial, eu já tenho um processo, tá certo? Então, eu não posso dizer que a citação é um elemento de existência do processo. O processo já existe, mas ele pode não ser válido por conta de uma citação errônea, né? Uma citação nula. Mas já existe um processo. Por que eu digo que já existe? Ei, vocês estudaram que pós o protocolo da petição inicial, nós temos aí a possibilidade de um aditamento, nós temos a possibilidade de uma emenda, até mesmo de um deferimento liminar do pedido, tá certo? Até mesmo uma sentença de deferimento liminar do pedido. Como é que eu posso ter uma sentença em um processo que não existe? Então, quando alguns doutrinadores dizem que a citação é um elemento de existência do processo, a gente não olha isso como verdadeiro, tá certo? Porque eu já tenho lá um processo existente, tanto que pode ter uma sentença de improcedência liminar do pedido, tá certo? O juiz não vai dar uma sentença se o processo não existe. Eu tenho processo. Eu diria que a citação é um elemento de validade do processo, tá? Mas não de existência do processo, tá certo? Observe também que uma sentença sem uma citação válida, ela não vai causar nenhum efeito contra aquele que deveria ser citado e não for, tá certo? Agora, veja bem, eu digo para vocês que essa sentença não tem validade se ela for contra, né, aquele que deveria ser citado e foi erroneamente citado, foi invalidamente citado. Agora, se essa sentença for a favor desse réu não citado, eu posso falar em invalidação ou nulidade do processo todo? Lógico que não. Sabe por quê? Porque nenhum prejuízo causou o réu. Imagina nesse exemplo que eu estava dando para vocês, né, que eu falei para vocês, da citação ter sido no endereço diverso, o juiz julgou esse processo, mesmo tendo aplicado a revelia ao réu, ele julgou esse processo favorável ao réu. Ele julgou liminarmente improcedente o pedido do autor. Uma sentença de improcedência liminar do pedido não é favorável para o réu? Teve algum prejuízo para o réu? Lógico que não. Se esse réu, depois dessa sentença, o autor entra com uma apelação, né? Aí o réu vai ser citado para fazer as contrarrazões. E aí sim a citação vai para o endereço dele, ele toma conhecimento, ele pode se insurgir contra isso? Lógico que não. Por quê? Porque a sentença foi a seu favor e não o contrário. Quem que vai ficar contra uma sentença que lhe beneficiou e não lhe prejudicou? Para que ele vai pedir a nulidade total do processo se a sentença está ali beneficiando? Então, observe que nestes casos de nulidade, vai acontecer quando há sentença contra ou desfavorável ao réu. Quando é a seu favor, não tem sentido ele pedir a nulidade do processo. Agora, nas contrarrazões dessa apelação, eventualmente não é de bom alvitre, que o réu faça uma verdadeira defesa do mérito também que o autor, né, colocou na sua petição inicial. É de bom alvitre que ele faça aí uma defesa já completa, não só as contrarrazões daquela apelação dentro do limite da sentença, mas ele faça aí uma contestação completa até dos pedidos de mérito do autor. Por quê? Porque vai que o tribunal
considere a causa madura e considere que a decisão do juiz foi errada. Ele vai anular a decisão, estando a causa madura, ele pode já dar uma nova decisão. E aí, se você não contestou, possa ser que saia uma decisão lá desfavorável a você, tá certo? Aquele réu. Então, é importante que ele faça aí, tá certo, também uma verdadeira defesa do mérito da petição inicial do autor. E entre nesse assunto também. Lógico que a gente sabe que, eventualmente, isso acontecendo, na verdade, o tribunal, anulando a decisão, ele vai mandar o processo, né, para que o juiz faça uma nova sentença, e aí o réu já está no processo, ele vai poder fazer a sua defesa também. Mas, eventualmente, né, o tribunal, entendendo que a causa está madura e há possibilidade de julgamento, ele já pode fazer isso, ganhando-se tempo aí no processo. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Dúvidas? Se não tem dúvidas, vamos passar para frente, tá certo? E o passar para frente está nesse mesmo slide, que são os efeitos da citação. Por que eu coloquei efeitos da citação? Porque a citação, pessoal, validamente feita, né, ela causa modificações no mundo jurídico, certo? E quem traz essa descrição desses efeitos causados pela citação é o nosso artigo 240 do nosso CPC, tá certo? Eu coloquei no slide, acabei não colocando, né? Então, efeitos da citação, vocês podem colocar aí, artigo 240 do CPC, tá certo? Quais são os efeitos causados pela citação a partir do momento que o juiz, né, despacha esse processo, né, a citação é feita, quais os principais efeitos que causa a citação? Então, nós temos aí, tá, no nosso artigo 240 do CPC, essa relação de efeitos, certo? Olha lá, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente. O que quer dizer esse juiz incompetente? Pois não? Alguém está falando? Joel está falando? Desculpa, professor. Acendeu aqui sem querer. Ah, tá. Pois bem. Então, olha só, o que diz o artigo 240 a respeito de juiz incompetente? Porque é o seguinte, a citação ela vai causar os efeitos que ela deve causar no mundo jurídico, ainda que ela seja determinada por um juiz incompetente. Como assim? Às vezes, você, no endereçamento da tua petição inicial, né, conforme nós já estudamos, você endereçou para o juízo errado. Tá certo? Endereçou para o juiz errado. E o juízo de admissibilidade, né, ele sequer percebeu também que estava incompetente para julgar aquela ação. Imagina que você quer tratar de um divórcio, aqui em São Luís, que nós temos distribuição de varas de família e varas cíveis, e você distribuir essa petição inicial para uma vara cível. Ora, o juiz cível ele é absolutamente competente para decidir causa de família, tá certo? Tem que ser encaminhado o processo para o juízo de família. Aqui nós temos essa distribuição, onde tem vara única e não, né? Não tem essa questão. O juiz ele é competente para tudo. Mas aqui nós temos uma distribuição judiciária, tá certo? Então, se você quer discutir causa de família, você tem que distribuir a petição para o juízo de família e não para o juízo civil. Mas o juízo civil não percebeu, né, esta falha e ele determinou a citação do réu para se manifestar. Somente com a defesa do réu, com a contestação, é que em preliminar de contestação o réu vai arguir a incompetência do juízo, tá certo? Então, veja bem, esse juízo era completamente competente, mas ele não despachou a citação, ele não fez a citação? Fez. Essa citação, ela causa os mesmos efeitos que causaria se fosse dada o despacho dela para a citação do réu por um juiz competente? Causaria os mesmos efeitos. É isso que diz aí o 240, quando ele diz que a citação causa efeitos no mundo jurídico, nós vamos ver, ainda que expedida por um juízo incompetente. E aí diz mais, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o caso do artigo 397, nós vamos ver também. Tá certo? Então, veja bem, esses são os três principais efeitos que causa a citação. Induzir litispendência, tornar a coisa litigiosa e constituir em mora o devedor. Interromper a prescrição, nós vamos ver também que é uma espécie de efeito também da citação, tá? Pois bem, essa litispendência é um efeito processual, pessoal, e ela se dá somente em relação ao réu.
Por quê? Porque para o autor, o protocolo da petição inicial já tem o condão de realizar o efeito da litispendência, tá? Então não vai ser a citação que vai dizer litispendência em relação ao autor. No momento que ele despacha a petição inicial, ele já está em litispendência se ele tem um outro processo, tá certo? Tramitando naquele juízo com a mesma causa de pedir, as mesmas partes, tá certo? Vocês lembram o que é litispendência, né, pessoal? Tá todo mundo aí lembrando que é litispendência. Não lembram? Quem pode dizer o que é litispendência? Ainda lembra ainda o que é litispendência? Abra o microfone, diga. Ninguém? SIL. Entendi. Entendi, Nicole. SIL. O que é litispendência, pessoal? Se estudar isso aí, em processo civil 1. Ou não? Processo civil 1, né? Então, olha só, litispendência é quando você reproduz uma ação que já está em trâmite no judiciário, tá certo? Ou quando uma parte, ou melhor, quando uma ação é idêntica a outra, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tá certo? Então, toda vez que você tem uma ação igual, reproduzida a outra que já está tramitando, você tem aí litispendência, não é isso? Você já tem litispendência, porque você já tem uma ação com aquelas mesmas partes, as mesmas causas de pedidos, os mesmos pedidos, já está tramitando, aí a pessoa entra com uma outra ação, isso é litispendência, tá certo? Então, lógico que na hora que o juiz despacha a petição inicial, já tem aí uma litispendência formulada, porque se naquele momento já existe um outro processo com as mesmas causas de pedido, uma ação idêntica à outra que já está ajuizada, tá certo? Eu tenho a ocorrência da licitação, certo? Então, o réu, lógico, se o juiz não percebeu essa litispendência, o réu deve, em preliminar de contestação, também arguir essa litispendência e dizer, seu juiz, esse processo tem que ser arquivado, porque já tem outro processo com a mesma causa de pedir, as mesmas partes, os mesmos pedidos, tramitando no judiciário, tá certo? Então, não tem sentido esse processo ter segmento. Lógico que aí vai, é isso, artigo 367. E lógico que aí vai arquivar esse processo, ele vai ser extinto sem resolução de mérito, tá certo? E vai ter segmento aquele que já está em andamento, tá certo? Então, isso é induzir litispendência, tá certo? Que é um efeito causado pela citação. O que mais? Tornar a coisa litigiosa é um efeito material, tá certo? Essa litigiosidade da coisa, aí uma discordância também da doutrina em relação ao CPC, tá certo? Por quê? Porque para o autor, não é a citação que torna a coisa litigiosa, é o protocolo da ação. Agora, para o réu, sim, vai tornar litigiosa a coisa com a citação, tá certo? Então, a citação válida torna a coisa litigiosa para o réu. Por quê, pessoal? O que é tornar a coisa litigiosa? O réu, após citado, ele não pode alienar a coisa, não pode vender, se desfazer da coisa, tá certo? Porque se ele assim fizer, ele pode incidir lá nas disposições do artigo 109 do CPC, ou seja, não alterando a legitimidade das partes. Vou dar um exemplo para ver se vocês compreendem melhor. Imagina vocês que, né, a Nicole entrou com um processo judicial discutindo um veículo que ela vendeu para o Joel, tá certo? E o Joel não pagou para ela. Perdão. Ora, no momento que a Nicole ingressou com a ação, ela tornou esse veículo que ela vendeu para o Joel litigioso, tornou essa coisa, que é o veículo, litigiosa. Ora, se a coisa é litigiosa, o Joel não pode se desfazer dela, porque senão ele pode até ser considerado fraude à execução, né? Ou uma tentativa de burla, de litigância de má-fé, se ele se desfizer dessa coisa. Se fizer como vendendo o carro para o Diego, por exemplo, tá certo? Ele não pode alienar. Quer dizer, até pode, poder até pode, só que o Diego ele vai ter ciência, né, que aquele carro está em processo judicial. E se lá no final do processo a Nicole vence o processo e o juiz determina a devolução do veículo para ela,
o Diego é que vai sofrer o prejuízo, né, porque ele que está com o veículo e vai ter que acionar aí a evicção pelo Joel. Mas, tornando a coisa litigiosa, o Joel já não pode se desfazer dela. E mesmo que o Joel se desfaça, passando a titularidade dela para o Diego, o Joel não sai do processo, tá certo? O Joel continua como parte passiva no processo, porque a Nicole entrou com o processo contra ele que vai responder pelo ressarcimento do veículo. Digamos que o Diego lá define o veículo, joga dentro da maré, cabe, bate, depende total. O Joel que vai ser responsável em relação a Nicole, tá certo? Então, por quê? Porque quando o Joel vendeu para o Diego, a coisa já era litigiosa, ele não podia se desfazer dela, porque ela seria a garantia, tá certo, daquele processo judicial, no caso da Nicole ser vencedora dele. Tudo bem? Então, isso é tornar a coisa litigiosa, certo? Lógico que o Diego, por exemplo, a partir do momento que ele aceita comprar o carro, sabendo que o carro é litigioso, está em litígio judicial, ele assume a responsabilidade de que se ele for evicto, né, ele não vai poder reclamar nada contra Nicole, e nem nesse processo. Então, o que ele pode fazer é entrar nesse processo como assistente litisconsorcial do Joel. Lembra disso? Vocês estudaram isso, né? Em Direito Civil 2, ou Processo Civil 1, aliás, né? Vocês estudaram que existe a figura do assistente, né? O assistente litisconsorcial. Então, o Diego pode até entrar no processo como assistente litisconsorcial. E aí o Joel permanece no processo também como parte passiva. Agora, se o Joel requer saída do processo para ficar só o Diego, que ele está com o carro agora, comprou o carro, e a Nicole aceita, aí tudo bem, o Joel pode sair e o Diego ficar como parte passiva, tá certo? Mas, de outra forma, o Joel continua com a sua legitimidade para responder perante a Nicole por este veículo, certo? Dúvidas? E o que é essa constituição do devedor em mora? Estou com minha garganta arrebentada. O que é essa constituição do devedor em mora? O que é constituir o devedor em mora? Como o próprio nome diz, pessoal, a partir do momento da citação, começa a se contar a mora do devedor. Tá certo? Você entrou com uma ação judicial de execução, por exemplo, né? O Lucas entrou com uma ação aí de execução contra a Tarsila. No momento que ele distribui essa petição inicial, que o juiz dá o despacho de citação para a Tarsila está constituída em mora, ou seja, até que ela faça o pagamento que ela deve para o Lucas, vai correr juros de mora, correção monetária. Ah, mas se a ação demorar 3 anos, 3 anos de juros e correções monetárias, a Tarsila vai ter que pagar para o Lucas, tá certo? Porque a partir da citação houve a constituição da mora e essa mora deverá ser cobrada pelo credor, né, e paga pelo devedor, certo? Existem algumas exceções no nosso Código Civil? Existe. Por exemplo, o 397, eu coloquei no slide, né? O 397 do Código Civil. Ele prevê, né, que a mora de dívida líquida e vencida se dá a partir do vencimento e não a partir da citação. Mas isso é fácil da gente entender. Quando você entra com uma ação de execução, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, o Lucas entrou com uma ação de execução contra a Tarsila, R$10 mil que a Tarsila deve para ele. Ele vai atualizar esses juros de mora até a data do ingresso da ação. É isso. Ele atualiza o débito da Tarsila, digamos que está com 8 meses em atraso. Ele vai atualizar esses 8 meses com juros e correção monetária até a data do ingresso da ação. E a partir da citação, começa a contar a mora pelo efeito que a citação causa. Ah, não vai parar de cobrar juro e mora, não. Ele já atualizou até o ingresso da ação, depois a ação demorou 3 anos para a Tarsila pagar. Ela vai pagar com juros e correção monetária a partir da citação. Certo? O artigo 398 do nosso Código Civil, deixa eu ver se é esse mesmo, 398 do Código Civil, ele prevê uma forma diferente de você contar, né, a mora do devedor. Ele não diz que é desde a citação, diz que é desde a prática do ato. Então, nas obrigações decorrentes de ato ilícito, notadamente, pessoal, dano moral, né, que gera aí dano moral, esse dano moral ele é computado desde a data do fato, não desde a citação,
tá certo? E nem desde o atraso na prestação. É desde a ocorrência do fato. Então, se alguém pratica ato ilícito contra outrem, tá certo? A atualização dos juros de mora vão se dar desde a data da ocorrência do fato lesivo, do fato ilícito, para frente, e não a partir da citação. Então, tem essas diferenças aí no nosso Código Civil que nós devemos observar também para uma execução eventual, mesmo dentro do Código de Processo Civil, certo? E não se confundir, certo? Pois bem, então esses são os 3 principais efeitos, né, que causam no mundo jurídico a citação, certo? Mas aí o 240, parágrafo 1º, prevê ainda mais um efeito, que é a interrupção da prescrição. Ó, nesse parágrafo 1º ficou consignado que o despacho que ordena a citação tem efeito de interromper a prescrição, tá? Lógico, ela retroage ao momento do protocolo da ação, certo? Então, observa, vamos ler o 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho, grifem aí despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz competente, retroagirá a data da propositura da ação. Vamos entender esse parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º quer dizer é o seguinte: vocês sabem que é a interrupção da prescrição, né, pessoal? A gente sabe que é prescrição, né? Por exemplo, o Diego, ele tem um direito contra a Nicole, tá certo? E um dano moral que ele causou, que a Nicole causou em relação a ele. A Nicole constrangeu ele em público, disse algumas coisas que não devia, e aí gerou um constrangimento, praticou um ato ilícito e gera aí um dever de indenizar o dano moral sofrido pelo Diego. Dano moral, nós temos um prazo prescricional de 3 anos para o lesado, para o ofendido entrar com a ação. Passou 3 anos, o Diego perde o direito de entrar com a ação contra a Nicole requerendo dano moral. Então, o prazo máximo de prescrição do dano moral, 3 anos, né, para o Diego. Digamos que o Diego já está com 2 anos e 11 meses, falta 1 mês só para prescrever, né, o direito de entrar com a ação. E aí ele entra com essa ação, tá certo? No momento que o juiz despacha a citação, esse prazo prescricional fica interrompido até o término da ação. Vocês lembram que a interrupção, ela só ocorre uma vez, tá? Então, ficou ali interrompido o prazo de prescrição dessa ação. Digamos que, por algum motivo, o Diego perdeu, esse processo que ele entrou contra a Nicole foi arquivado, tá? Por algum motivo. Tá? Foi arquivado esse processo. Ele ainda tem 1 mês para entrar com a ação, porque a interrupção da prescrição, ela interrompe e volta a correr da onde parou. É isso, suspensão não, mas a interrupção é dali para frente. Então, o Diego ainda tem 1 mês para entrar novamente com a ação contra a Nicole, uma nova ação, né, para corrigir aquele vício que levou ao arquivamento do processo anterior, tá certo? Então, isso é a interrupção da prescrição. E essa interrupção, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, que é o que despenca em prova, eu pedi que vocês destacassem aí, não é da citação, tá certo? Não é da efetiva citação. É do despacho do juiz que ordena a citação. Como assim, professor? O juiz, quando ele recebe, pessoal, uma petição inicial, ele faz o juízo de admissibilidade. E ele, prestando atenção que aquela petição preenche todos os requisitos de admissibilidade, preenche lá os requisitos do artigo 309 e 320, ele despacha ao secretário da vara que faça a citação do réu, para que ele possa fazer a sua defesa. Então, desse despacho do juiz, que determina a citação do réu, já é a interrupção da prescrição. Já começamos a contar a interrupção da prescrição. Professor, isso é importante muito, por quê? Porque lembra que eu falei que o Diego entrou com a ação faltando 1 mês para prescrever, tá certo? Se fosse da citação, poderia ser que quando fosse ter a citação já estava prescrito. Por quê, pessoal? Porque às vezes demora do despacho do juiz até a efetiva citação, demora aí 3, 4 meses. E o Diego só tinha mais 1 mês, né, para entrar com a ação. Então, se fosse realmente a citação que interrompesse a prescrição, poderia ser que quando ela ocorresse, o direito do Diego já teria prescrito, porque teria mais de 1 mês, né, que só tinha 1 mês, e a citação levou 3 para ocorrer, então já teria prescrito o direito do Diego. Por isso que o Código diz que é do despacho que determina a citação. E ainda diz mais, que esse despacho retroage para a data da propositura da ação. Então, grosso modo, o Diego tem que se preocupar em entrar com a ação até no último dia do prazo. Digamos que não foi 3 anos e 11 meses, foi 3 anos, 11 meses e 29, 30 dias, né? Porque esse mês era de 31.
Então, 30 dias, 29 dias para a gente não ficar com esse negócio de 30 dias. Então, um mês, 2 anos, 11 meses e 29 dias, o direito só tem um dia para ele entrar com ação sob pena de preclusão do seu direito, sob pena de prescrição do seu direito. Tá certo? Ora, o juiz levou 4 dias para despachar. Perdeu o direito? Já prescreveu o direito do Diego? Não. Sabe por quê? Porque o juiz vai despachar a citação e esse despacho dele retorna a data da propositura da ação. Se o Diego propôs a ação faltando um dia para a prescrição do período de validade de prescrição do próprio direito, esse despacho do juiz. Entenderam como é interessante essa parte? Dúvidas? Não? Tudo tranquilo? Beleza, então passamos adiante. Então, induz a litispendência, torna a coisa litigiosa, constitui o devedor embora, interrompe a prescrição. E aí eu coloquei a observação, despacho do juiz. Tá certo? Interessante, pessoal, a respeito da citação e da intimação, a respeito da citação, pessoal, o momento e o lugar de citação. Tá certo? É muito interessante a gente estudar essa parte. Só um minuto. Deixa eu autorizar que alguém entrar. Agir. Então vamos lá. É super importante, né, nós destacar o momento e o local da citação. Por quê? Porque a respeito do réu poder ser citado em qualquer lugar, em relação ao momento da citação, nós temos que observar diversas situações, tá? Então, nós temos que observar aí o momento e o local da citação. O local, qualquer lugar que se encontre o réu, ele pode ser citado. Está lá no artigo 243, tá certo? CPC, que vai dizer o seguinte, a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado, tá? Então, o próprio Código Civil, o Código de Processo Civil, no artigo 43, diz que a citação pode ser feita em qualquer lugar que o réu, que o citando, se encontre, tá certo? E ele não pode se escusar de receber a citação alegando que não está no seu domicílio. Por exemplo, o réu está no shopping passeando com o seu esquema, é isso? Aí, não, rapaz, estou aqui com a minha mulher, não quero ser citado, não posso ser citado, não. Pode ou não pode? Pode. Se ele se recusar a citação, né, o Sal Justiça, por exemplo, vai determinar ou vai certificar que ele se recusou a ser intimado, ele vai ser rebelde. Tá? Então, ele pode ser citado em qualquer lugar que ele esteja, sem problema algum. O grande problema é o momento da citação em relação ao lugar que ele está, que o réu está. Aí sim nós temos diferenciação, tá? Em relação ao momento da citação, nós temos que fazer algumas observações. Por quê? Porque o momento, nós temos que observar os impedimentos legais, né? Determinados locais, o réu, em determinados momentos, o réu vai ser impedido legalmente de ser citado, tá? A não ser que seja para evitar um perecimento do seu próprio direito. E aí, lógico, vai se instigar essa citação para que ele não venha perder o direito. Ok? Então, essa regra do lugar, do local, né, o CPC anterior, ele falava diferente, tá certo? Não era todo lugar que você podia citar o réu. Já o nosso CPC de 2015, não, diz que pode ser citado o réu em qualquer lugar onde ele se encontre, tá? E este não pode se recusar a ser citado. Inclusive, aquela regra de que o militar em serviço, ele só poderia ser citado naquela unidade de serviço que ele estava matriculado, isso deixou de ser regra, tá? Porque se o militar ele possui uma residência conhecida, pode citá-lo em seu próprio domicílio particular, ao invés de citar ele na pessoa de seu comandante, tá? Está no parágrafo único do 243, essa possibilidade. Então, o militar, antigamente, ele só podia ser citado na pessoa de seu comandante. Hoje, não. Hoje já se permite que ele seja citado pessoalmente lá no seu endereço, na sua residência, se essa for conhecida, certo? Agora, como falei para vocês, em relação ao momento da citação,
vão ter alguns momentos que não se poderá efetivar a citação por expresso impedimento legal. Que momentos são esses? Tá? Olha, não se pode citar alguém que esteja assistindo a um culto religioso, tá certo? Inclusive, hoje, na época de pandemia, né, a maioria dos decretos, aqui no Maranhão não, mas a maioria dos decretos dos estados, né, coloca as igrejas, os templos religiosos, né, e quando eu digo templos religiosos, eu não digo só evangélicos, templos religiosos católicos, umbandas, de qualquer forma de religião, tá certo? Colocam esses templos, esses templos religiosos como atividade essencial, tá certo? Como atividade essencial. Ah, pessoal, mas como assim? Uma igreja ser uma atividade essencial? Sim, para dar um amparo psicológico, para dar um amparo espiritual, para dar o conforto que às vezes a parte precisa e não tem, com um ente da família ou com vários entes da família morto, tá certo? Então, nessas épocas de pandemia, a igreja ela assume um papel fundamental, porque enquanto você abre o noticiário e está olhando, morreu mais 10, morreu mais 100, morreu mais 1.000, teve mais de 2.000, nós vamos morrer todo mundo, todo mundo vai morrer e tal. Você vai no templo religioso e você vai ouvir aquele que preside dizendo assim, isso vai passar, você vai vencer, você teve perda, mas você vai ter vitória também, tá certo? Se conforte, né? Se anima, tenha ânimo, você vai vencer, isso não vai te atingir, você vai ter força para passar. Então, as igrejas, nesses momentos de pandemia, elas acabam se tornando, né, uma atividade essencial, porque as pessoas com, às vezes, depressiva por conta de alguma coisa que aconteceu, né, acabam muitas vezes tirando a vida e tal e tal. Então, ninguém pode citar alguém que esteja assistindo um culto religioso. Às vezes a pessoa está lá, teve entes da sua família contaminado com Covid, teve mortes na sua família, e está lá recebendo aquele conforto de Deus. Aí chega o oficial de justiça do lado dele, ei, ainda bem que a situação aqui, tu está todo ferrado aqui, eu tenho um processo contra você. Meu amigo, ele sai do céu para o inferno na mesma hora. Qual o conforto que ele vai receber? E se ele foi para lá para não tirar a própria vida, ele já se mata a vida dele, tá certo? Então, nesses momentos que a pessoa está assistindo um culto da sua fé, tá certo? Ele não pode ser citado. E aí, eu faria uma pergunta para vocês, para ver se vocês entenderam. Vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam, até para eu ver se vocês estão aí realmente, se não estão só de aparência, só com o nome aí, tá? Olha a pergunta da prova, de concurso para analista do Judiciário de Minas Gerais, salvo erro, ou foi do Distrito Federal, não estou bem lembrado. Olha só essa pergunta. O réu Joãozinho pode ser citado na igreja dos santos dos últimos dias iluminados pelos raios fúlgidos da salvação celestial? Verdadeiro ou falso? Essa é a pergunta. E eu pergunto para vocês, o réu Joãozinho pode ser citado dentro da igreja dos santos dos últimos dias iluminados pelos raios fúlgidos da salvação celestial? Sim ou não? Se a igreja existir, pode. Não pode. Entendi nada. 3 falou ao mesmo tempo. Primeiro, Joel, sim ou não? Lucas disse não. A igreja, ela não existe com esse nome. Eu digo não. É porque eu não quero dar o nome de uma igreja aqui para ninguém dizer, o professor tá discriminando a igreja tal. O professor é misógino, professor. Então eu não estou dando o nome de igreja, eu estou inventando o nome de uma igreja. Não pode, pelo que o professor acabou de explicar, não pode, né? Então, Joel disse que não, Lucas disse que não, Diego? Eu acho que pode, não pode durante o culto. Certo, o Diego disse que pode. Nicole? Não pode. Não pode. Tarsila, está no serviço, Tarsila? Pode falar aí, pode ao menos escrever aí. Tarsila, não me envergonhe, Tarsila. Mostre que tu estás aí. Gil? E aí, Gil, pode ou não pode? Sim ou não? Gil também está só imagem. Só em espírito. Corpo de Tarsila e Gil está longe da aula. É isso? Bom, pessoal, olha só. Pode. Lógico que pode.
É isso que eu estou dizendo para vocês prestar bastante atenção. Olha a pergunta, ele pode ser citado dentro de uma igreja? Pode. Em relação ao lugar, o código diz, o 243, que ele pode ser citado em qualquer lugar, qualquer lugar. Agora, em relação ao momento da citação, é que nós temos a restrição, tá certo? Se naquele momento está tendo um culto religioso, aí ele não pode. Mas, se ele está dentro da igreja, porque ele, imagina só, o Zezinho, ele sabe que o oficial X está esperando terminar o culto para citar ele. Aí termina o culto, ele não sai da igreja. Eu sair, não sair nada, eu ficar dentro da igreja. Não era uma espécie de fraude? Era. Então, ele só não pode ser citado no momento que está acontecendo o culto. Mas se for, o culto já terminou, não está acontecendo o culto religioso, não é este momento, ele pode ser citado em qualquer lugar, tá certo? Conforme o 243. Então, sim, ele pode ser citado dentro de uma igreja. É verdadeira essa afirmação, desde que não esteja acontecendo um culto naquele momento, tá certo? Porque é o momento que você tem que observar da citação. Diga, Joel. Não, perfeito, perfeito. O Diego matou a parada. É isso, eu acho que foi o Diego, né, que respondeu correto. Então, realmente, é em relação ao momento e não ao lugar que ele se encontra naquele momento. Então, essas observações a gente tem que fazer para não pecar em prova, né, de responder errado em prova. Não pode ser apressado, a gente tem que prestar bastante atenção. Certo? Então, é só em relação ao momento. Durante o culto religioso, diz o 240, ele não pode ser citado. Ah, professor, se for um culto de Umbanda, não tem problema nenhum, uma religião afrodescendente, né? Afrodescendente, não. Afro o quê? A religião Afro-brasileira. Afro-brasileira, não sei. Então, pode ser um terreiro de Umbanda, mas se está tendo lá o movimento lá do culto da Umbanda, também não pode o oficial X entrar lá e fazer a citação do pai de santo, por exemplo, da mãe de santo, ou de algum membro, né, que esteja lá assistindo aquele culto. Depois que terminou, aí sim se pode fazer a citação lá dentro sem problema algum, tá certo? Então, cuidado, não é o lugar, é o momento da citação. O que mais? Também no período de nojo, né? O que é o período de nojo, pessoal? O período de nojo é aquele período que vai do falecimento, tá certo? Do falecimento, do funeral, mais 7 dias, tá certo? Então, vai do funeral até mais 7 dias. Olha lá o que diz o código no 244. Eu falei 240 não, tá? 244. De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, em segundo grau, tá certo? No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então, observe que esse período de nojo, que é o período que o pessoal fala, né, período de nojo, esse período que vai do funeral, do dia da morte, até, né, 7 dias depois, é chamado de período de nojo. Então, durante esse período, ação do réu, tá certo? Se o morto, vamos ler de novo, qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim. O que é um parente consanguíneo? É aquele que decorre do sangue, né? Então, por exemplo, um tio, um sobrinho, decorre do seu tronco. Um parente afim, um cunhado, um sogro, uma sogra, eles são parentes afins, eles vêm por afinidade e não por consanguinidade. Filho é parente consanguíneo, filho é filho, né? Mas aqueles irmãos são parentes consanguíneos, tá? Já o cunhado, a cunhada, tá? São parentes por afinidade. Também o sogro, a sogra, parentes por afinidade. Aí fala colateral em segundo grau. O que é essa linha colateral em segundo grau? Nós sabemos aí, quando vocês estudarem direito de família, vocês vão ver que tem um parentesco em linha reta ou em linha colateral, contando os seus graus, tá certo? Essas definições é bom vocês já entenderem, porque vocês vão ver não só em direito de família, mas você vai ver em diversos aí estudos aí do direito, o direito patrimonial, o direito sucessório, tá certo? Entendam que cônjuge ou companheiro não é parente, tá, pessoal? Cônjuge é cônjuge, companheiro é companheiro, parente é aqueles que vêm em linha reta ou colateral, tá certo? Não
não é parente. Cônjuge é o cônjuge, companheiro é o companheiro, tá certo? E aí eu posso ter parente em linha reta ou linha colateral, posso ter parente consanguíneos ou afins, tá? Esses parentes em linha reta são os ascendentes, são os descendentes, tá certo? Então, todos os ascendentes e descendentes, como avô, sogro, mãe, filho, seja biológico ou adotado, filho, tá? Aí eu tenho esse parentesco em linha reta, direta para cima, ou em linha reta, direta para baixo. E aí eu vou contando as gerações para saber se é de primeiro ou segundo grau. Por exemplo, um pai é um parente em linha reta, né? Que é ascendente, mas de primeiro ou de segundo grau? É de primeiro grau, tá certo? Filho é um parente em linha reta, né, reta, direta, do tronco biológico, mas de primeiro ou de segundo grau? De primeiro grau, tá certo? Um avô é um parente, porque é um ascendente, né, em linha reta, ele segue a linha reta de ascendência, o avô, só que ele está depois do pai, não é isso? Então, ele é um parente de segundo grau, tá certo? Netos é também um parente em linha descendente, né, em linha reta descendente, porém de segundo grau. E assim nós vamos fazendo sucessivamente. E o que é linha colateral? Ora, nós não temos a linha reta, que é o pai, o avô, o bisavô, né, a linha reta. Nós temos uma linha colateral, lateral, vamos dizer assim, uma linha do lado do parentesco. Essa é a linha colateral, tá certo? Quem que vem para essa linha colateral? Aí vem aquele, vai sair do tronco comum, da linha reta, mas vai descender de outro que sai da linha reta. Por exemplo, o Cabra tem 2 irmãos, o Joel tem 2 irmãos, tem o Joel e o Mário, né? O irmão do Joel, Mário, tá certo? Eles não descendem do mesmo tronco, descendem da mesma linha reta. Então tá aqui o Joel aqui e o Mário aqui descendendo da mesma reta. Os colaterais, por exemplo, os retos do Joel é o pai, é o avô, bisavô, são os filhos, são os netos, são tudo linha reta. E a colateral é o seu irmão, está na lateral da sua linha direta, tá? Então, irmãos, sobrinhos, cunhados, aí eu digo que é parente em linha colateral, tá certo? Então, é bom você já gravando isso daí, porque vocês vão usar isso aí não só em direito de família, vocês vão utilizar isso aí em diversos institutos do estudo do direito, vocês vão estar estudando direito. Então, vocês têm que saber o que é um parente, em linha reta, colateral, primeiro grau, segundo grau, tá? Tem que ter essa compreensão. Espero que vocês tenham entendido, apesar de ser uma explicação bem rápida, tá? Sem um quadro aqui para eu desenhar para vocês, né? Mas, se tiverem dúvida, pode até perguntar, mas é exatamente isso daí, parente em linha reta ou colateral, certo? Tem dúvida, perguntas? Boa explicação, deu para entender direitinho. Beleza. Então, olha o que diz o código novamente, 244, inciso 2. Não pode fazer citação do cônjuge, que é o esposo ou a esposa, né, o marido ou a mulher, do companheiro, tá certo? Ou da companheira, ou de qualquer parente do morto. Então, cônjuge, companheiro, você não pode citar. E nenhum parente do morto consanguíneo, né, que seja do seu sangue ou afim, ou em linha reta, ou linha colateral, em segundo grau. Quando? Qual o momento que não pode fazer a citação dessas pessoas? No dia do falecimento, ou nos 7 dias seguintes. Então, dá 8 dias, o dia do falecimento, e mais 7 dias seguintes. Então, durante esse prazo, o oficial de justiça não pode citar. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo a dor da perda do seu ente querido. Tá certo? O cara está lá em desespero, meu cônjuge faleceu, outra, meu Deus, ou não, outra não, como é? Meu Deus, que pena, né? Faleceu um cônjuge e tal, ou seja, está lá triste, né? Abatido, né? Porque faleceu o cônjuge, ou o companheiro, a companheira, ou algum parente, não é isso? E aí o oficial xixi chega lá, para de chorar bem rapidinho, pega aqui um lenço aqui, enxuga aí a lágrima aí, e assina aqui essa citação, que tem um processo contra você, você tem que responder, tem 15 dias, senão você vai ser julgado rebelde e vai estar ferrado aí, o juiz vai ferrar contigo. O cabra morre do coração, não é isso? Já está no desespero, na dor do luto, e ainda vem o oficial de justiça com porcaria de prova, vai tomar banho na sola, quero lá saber de processo, não é assim que a pessoa vai se sentir? Meu amigo, vai que esse negócio de processo para lá, quero lá saber de processo,
pessoa às vezes está dopada, né, devido à dor, às vezes deram um remédio para ela, está meio dopada, está meio com trauma não, como é o nome, está em choque, né, isso por conta da morte do ente querido, aí o cara vem perturbar com o processo. Então, o que o nosso código diz? Rapaz, deixa aquele que teve a sua perda, deixa ele chorar o seu morto, e depois que ele chorar o seu morto, que ele estiver recuperado, né, e aí se estima um prazo de 8 dias para isso, tá certo? O dia do funeral mais 7 dias, depois que ele chorar o seu morto, aí sim vai lá e faz citação, que aí ele já vai estar com a cabeça mais anuviada, e vai dar para ele se preocupar com o processo que entraram contra ele, tá certo? Então, preste bem atenção, né? Somente nesse período de nojo, que são esses 8 dias, contando o dia do falecimento, 7 dias posterior, essas pessoas que estão citadas no 244, inciso 2, não poderão ser citadas. O oficial justiça vai ter que aguardar para depois fazer a citação. Dúvidas? Ficou tranquilo para vocês? Eu estou explicando bem explicado com exemplos, porque realmente isso despenca em prova. E na nossa prova, vai ser, acho que a questão 3 da nossa prova. Entendeu? Então, tem dúvidas, tem perguntas? Senão, vamos passar para adiante. Quer dizer, já temos aí 9h30, né? Vamos dar um intervalozinho, para que a gente possa estar ali no banheiro, fazer um pipi, tomar uma água, tal, um lanche, né? A priori, pessoal, hoje nós estamos em aula virtual, o lanche vocês vão mandar para o professor via Sedex, via iFood, né? Como é que é? Na verdade, eu não gosto nem de falar em iFood, rapaz, eu estou entrando com um processo contra a iFood e contra o Banco do Brasil. Rapaz, vocês acreditam que conseguiram clonar meu cartão e eu não percebi, porque era débitozinho pequeno, de R$27, R$57, R$50. Os caras clonaram meu cartão e eu estou pagando comida para vagabundo desde fevereiro. Eu fui olhar meu cartão agora, tem só no mês de fevereiro 7 compras no iFood, até de R$90. Assim, esporádica, um dia uma, no outro dia outra. E em março, eu já tenho 4 compras do iFood no meu cartão de débito. Como é que os caras conseguem? Bandido é uma desgraça. Eu tinha que bloquear o meu cartão, bloqueei o cartão, bloqueei a conta. Eu tô sem um centavo, nem para botar gasolina no carro para ir para faculdade, porque minha conta está bloqueada, meu cartão está bloqueado. E o banco leva uns 10 dias para mandar outro cartão. Aí eu estou processando o banco e estou processando essa iFood aí que me roubou, né? Que tiraram o dinheiro da minha conta. É incrível, né? Como é que pode? Só Jesus na cama. Então, pessoal... Esses bandidos se mandam de bem, professor, nas suas custas. Não é? Os caras estão comendo iFood às minhas custas. Como é que pode? E outra, é de Jundiaí, São Paulo. É lá de São Paulo, lá de Jundiaí. Né? Se fosse mesmo daqui, eu ia até atrás para ver quem é o cabra. Mas não é de Jundiaí, São Paulo. Caramba, só Jesus na casa. Então, pessoal, vamos lá para o nosso intervalo. Não é isso? E aí, daqui 15 minutos a gente volta